Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como para dizer no início, hoje nós estamos celebrando esta memória litúrgica de São Jerônimo. Graça a São Jerônimo, nós podemos tocar de modo tão bonito nessa tradução da Vulgata as Sagradas Escrituras, porque de verdade nós já entendemos que a Sagrada Escritura ela tem e precisa ocupar no coração do Padre, no seu coração, um lugar de destaque todos os dias. O que é um coração de um católico sem um discernimento da palavra do Senhor, sem fazer uma experiência com a palavra do Senhor? Ele é de verdade como uma biruta louca que sai por aí ao vento e não tem o discernimento da sua vida e não faz o discernimento das palavras do Senhor dentro de si. Por isso, nós damos graças no dia de hoje por celebrarmos esta memória. E interessante porque a palavra que hoje nós acabamos de ouvir, o Evangelho de Lucas 10, 13, 16, nosso Senhor reclama de cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, 3 cidades que de verdade não fizeram muito pela visita de nosso Senhor. Não estamos aqui falando de cidades apenas, porque nós estamos aqui em Cachoeira Paulistas, mas Deus está dizendo das pessoas que moram aqui nesta cidade, das pessoas que moravam nesta cidade. Por que traziam um coração tão duro? Por que traziam um coração tão duro? Jesus, você sabe, passa por Cafarnaum, mora em Cafarnaum durante um tempo, e aí nós começamos a pensar assim, o que leva um homem ter um coração tão duro, um homem ter um coração tão longe de nosso Senhor? São Jerônimo tem uma frase que vai nos ajudar à compreensão deste Evangelho, quando ele diz: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Você sabe que o prólogo de São João, primeiro capítulo do livro de São João, depois tarefinha de casa, você lê em casa, você vai entender João dizendo que Cristo é a palavra, e a palavra veio até nós, a palavra se fez carne, habitou entre nós, a palavra tem um nome, Jesus. Jesus é a palavra, essa palavra que é para nós a cabeça da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja tem um corpo, nós somos esse corpo de Cristo, a noiva de Cristo, mas nós sabemos que para que eu me permaneça católico, para que você permaneça católico, nós não podemos nos desassociar da cabeça. Há um grande desastre quando um católico ele está desassociado da cabeça que é Cristo. Ele está ali dentro do corpo, ele é batizado, ele vai à missa até mesmo, só que ele não quer saber daquilo que a Santa Igreja, por meio da cabeça, nos ensinou. Então ele fica por aí, andando, sabe? Andando por aí, feito um vagalume desorientado, só que não faz a experiência. Por isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, faz uma exortação para aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não se convertem. Pessoas que já ouviram a palavra de Deus. Meus irmãos,
hoje, nesse dia 30 de setembro de 2022, é o dia que eu tenho para analisar a minha vida e se perguntar: será que de verdade eu já me converti? Eu já fiz a experiência com esta palavra viva, eficaz, e eu me converti de verdade? Porque como nós entendemos uma pessoa convertida? Uma pessoa convertida, ela muda os seus temperamentos. Ela muda o seu jeito no trabalho, dentro de casa. Se ele foi grosso, ele já não é mais. Se ele tecia uma cara amarrada de limão, ele já não traz mais. Ele faz de tudo para apresentar o seu sorriso. Ele faz de tudo para apresentar a alegria que ele encontrou com a palavra. Porque a palavra é alegria, a palavra é salvação, a palavra nos fala do reino. E como não nos alegrarmos com a palavra do reino? Como não tecer o nosso coração de júbilo pela alegria do reino, pela pessoa de Jesus? Por isso, eu preciso me questionar nessa manhã, você pode se questionar nessa manhã, se de verdade eu tenho feito uma experiência eficaz e verdadeira com a palavra de Deus. Como a tradução da palavra de Deus chega na minha história? Como ela chega na sua história? Eu não sei se você já percebeu, mas você e o Padre, nós somos um testemunho verídico da autenticidade da palavra encarnada. Porque muitas pessoas, irmãos, não abrem por preguiça, desleixo, dê nomes que você quiser, a Sagrada Escritura. Muitos, eu sei, até têm dificuldades, trazem dificuldades. Muitos, quem sabe, nem conseguem ler. Mas existem muitas pessoas que podem e não fazem, por diversas circunstâncias. E aí que entra a sua vida. Aí entra a sua vida. Você que se delicia com as Sagradas Escrituras, você que bebe da palavra de Deus, você que quer ter um coração largo para que Jesus seja a morada plena. Aí você precisa entender o seguinte: você está em uma empreitada de salvar almas, salvar corações, famílias. Aí você precisa apresentar o rosto de Cristo. Jesus é a palavra. Então a palavra está em você, você recebeu a palavra. Logo, muitos corações que estão endurecidos, fragilizados, atacados todos os dias pelaquilo que lá fora o mundo ensina aos cristãos, você é convidado a ser o bom católico. E o bom católico é a palavra viva. Sabe? A palavra precisa estar tão entrelaçada entre você e Jesus, palavra, Jesus, você, que você precisa se tornar o homem palavra. Quando as pessoas virem você caminhando pelas ruas, aí as pessoas precisam entender: lá vai um homem da palavra, lá vai a mulher da palavra. Aí sim, você vai falar com a sua vida, falar com a sua vida. Talvez seja o que mais nos falta neste exato momento, em todas as nações, mas no Brasil agora, hoje. Pessoas que de verdade vivem a palavra e não distorcem a palavra. Pessoas que de verdade fizeram uma comunhão tão profunda com a palavra, sendo o que eu disse agora, o homem, a mulher palavra, que as pessoas olham para você e vão dizer: aí sim, vai um cristão de verdade. Como Jesus disse para Natanael: aí sim vem um israelita de verdade. Aí sim vem uma católica de verdade. Ela entra na empresa, no trabalho, na sala de aula, ele entra na sala de aula, na faculdade, as pessoas entendem. Aí sim, entrou um católico, entrou uma católica de verdade, se fez comunhão com a palavra se fez comunhão, é uma coisa só, um coração, entende? E é preciso que a gente não atrapalhe a vida de ninguém. A palavra de Deus vem até você, você precisa ser esse doce perfume de Cristo aqui na terra, através do seu coração, do seu testemunho. Então leve a palavra de Deus a muitos corações, sendo você a Bíblia que talvez muitos vão ler com o seu testemunho, com o seu coração, com aquilo que você fala, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a gente sabe quem é da palavra, quem é homem de Deus, quem não é homem de Deus.
Basta você ver nesse exato momento o mundo, você vai conhecer quem é homem de Deus e quem não é, os princípios que se defendem, então você vai entender quem é o homem de Deus e quem não é. E só que, digo uma coisa mais, não atrapalhe ninguém, não seja pedra de tropeço para ninguém, meu filho e minha filha, pelo amor de Deus. Porque existem muitas pessoas também que às vezes são de igreja, mas aí encontra um irmãozinho que se confessa toda semana, o irmãozinho que quer ser santo, vai à missa todos os dias, o irmãozinho que reza o rosário todos os dias. Aí aquele indivíduo que ainda não entendeu que nós estamos em uma guerra espiritual, que travamos uma guerra espiritual no Brasil e no mundo, o irmão diz assim: para que rezar tanto? Olha que o cara vai à missa, para que rezar tanto? Também não precisa tanto, não precisa ser tão de Deus assim, não precisa ser tão, vamos dizer assim. Não, irmãos, não atrapalhe ninguém. A palavra está ao nosso alcance para que a gente faça a diferença, para que eu faça a diferença, para que você faça a diferença. Então que hoje eu entre com tudo para que, tomando posse da graça de Deus, eu possa corresponder. Jesus reclama dessas cidades, a graça estava lá nessas cidades, o amor de Deus estava lá nessa cidade, mas poucos tocaram na graça, poucos corresponderam, que aqui no santuário, onde quer que você agora nos ouve e nos vê, por favor, corresponda à graça de Deus. Correspondamos à graça de Deus, todos nós. Saiamos aqui hoje por essas portas, decididos, eu quero corresponder à graça de Deus. Eu quero ser dócil. Hoje nós celebramos a partida de Santa Teresinha para o céu. O dia que Santa Teresinha deixa esse mundo, 30 de setembro. E aí eu queria dizer para você o seguinte: esta jovem correspondeu à graça de Deus, amou profundamente a Nosso Senhor, correspondeu à graça de Deus naquele Carmelo de Lisieux e foi para o mundo testemunho, expoente da fé missionária sem ter saído dali de dentro, doutora da igreja. E você é menos? Responda para Jesus, você é menos? Não, você é batizado e você tem todas as graças para você ser um homem de Deus, um homem da palavra, um homem que corresponda à verdade do Evangelho. Por isso, que Deus hoje nos ajude ao longo desta sexta-feira a darmos a resposta que nosso Senhor precisa, a resposta de graça, correspondamos à graça de Deus. Nessa Eucaristia, peçamos essa graça de corresponder à palavra encarnada, à palavra de nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.